TV Aberta São Paulo, no Quality by Maracedo de hoje, estamos recebendo o Sérgio Nogueira, carioca. Um carioca, assim, gente, que é uma lição de vida para todos nós. Realmente, ele vai contar a história dele, vocês têm que conferir essa história, e uma pessoa sensacional. E hoje, com a sua garra, com a sua determinação, e superando todos os tropeços da vida, ele fez um projeto magnífico, um projeto que ele não alimenta só o estômago, ele alimenta, antes de mais nada, a alma, o coração, sabe? Ele faz com que a pessoa, de repente, reverta todo, sabe, a sua maneira de pensar durante uma vida inteira, pensando só em si e no seu umbigo. Ele está com um projeto hoje de reaproveitamento alimentar. As sobras de alimento, as sobras de uma couve, as sobras de uma verdura, de um legume. Olha, é sensacional, magnífico. Eu me tornei fã de Sérgio Nogueira. Confiram. Olá, Mara. Que prazer. Muito obrigado pelo convite em participar do seu programa. O Quality vai ser parte da minha vida. Muito obrigado. Olha, Mara, eu gostaria de conversar sobre a minha vida e o que passou recentemente com um acidente que eu tive e que fez eu fazer uma reflexão muito grande. E eu queria conversar com você e com os seus telespectadores, porque eu acho que a gente pode sempre acrescentar alguma coisa na vida de alguém. Eu tive um acidente em outubro de 2019, eu vinha saindo de casa na garagem, quando o porteiro não prestou atenção e fechou a garagem e bateu na minha cabeça. Aquele portão que fica preso no teto, e aí bateu na minha cabeça. Eu caí de costas no chão, e ali já teve o primeiro aprendizado. Eu estava sem capacete. E aí quebrou um pedaço da minha cabeça, aqui assim, um pedaço pequeno, mas foi o que me jogou no chão. E naquele momento eu comecei a perceber que eu estava perdendo meus movimentos. E aí eu fiquei sem movimento da cabeça para baixo, totalmente sem movimento. E aí fui para o hospital, chamaram lá, e juntou meus amigos, enfim, e eu fui para o hospital. E no hospital começou aquela grande luta, porque foi um hospital público e que normalmente as pessoas falam mal. Eu fui muito bem atendido em Miguel Couto, e com uma equipe muito boa, e com isso eu tive um momento difícil, porque tinha a possibilidade de eu fazer a cirurgia ou não fazer a cirurgia. E nesse momento é que eu não fazendo a cirurgia, eu ficaria tetraplégico, mas com chance de sobreviver. E eu fazendo a cirurgia, eu teria a chance de não ficar tetraplégico, mas com uma grande possibilidade de eu morrer, de eu não suportar a cirurgia. Pois bem, deu tudo certo, graças a Deus. Uma das coisas que ficou muito forte em mim, que eu sempre tive, é a fé. Então eu acredito em mim, sempre fui assim, e comecei a ter a energia dos meus amigos a favorecer todo esse meu processo. E aí, Omar, que vem as minhas reflexões, porque a minha vida profissional, eu sempre atuei na atividade turística. Trabalhei em vários setores, né? Eu tenho uma agência de viagem há muitos anos, e trabalhei em transporte aéreo, trabalhei na associação dos agentes de viagens, enfim. E isso é que me fez uma grande diferença, que é o relacionamento humano. Entendeu? Para mim foi muito importante, porque eu comecei a perceber naquele momento que a energia positiva das pessoas, dos meus amigos, fez uma diferença, né, no meu período, né? Eu fiquei 3 meses e pouco no hospital, onde eu tive uma coma induzida, e aí aquele processo foi indo, e aí eu fui, como é que se diz, fui lutando, né, para sobreviver, e eu sempre tinha a mania de dizer que eu morria de medo de morrer, entendeu? Que eu queria estar vivo e eu lutava por isso. Então, nesse momento, as coisas se organizaram aonde a minha filha, que morava na Alemanha, estava aqui no Rio de Janeiro. E aí foi um momento que até fiquei assim, muito comovido, que ela decidiu
voltar para o Brasil. Aí até achava que devia ter ficado na Alemanha, porque aqui está muito difícil. Mas ela veio e voltou para o Brasil. E aí tem também a minha namorada, que sempre junto, que eu falo até hoje, eram os meus 2 anjos da guarda, entendeu? E aí os meus irmãos participaram desse processo, alguns amigos também participaram desse processo, onde me dava muita força. Eu tinha muita força. Eu tive, por exemplo, um momento muito difícil, quando, no mês de dezembro, no início de dezembro, eu estava com 3 escaras. 3 escaras, sendo que uma, na parte de trás, em cima do cóccix, tinha 9,5 centímetros. Todos os médicos e enfermeiros diziam que eu teria que fazer um enxerto. Teria que ter um enxerto para depois fazer um enxerto de pele. Pois bem, a gente acreditava nisso, eu dizia que não, que eu ia conseguir, e com todo o trabalho dos cuidadores que tinham uma atenção muito grande comigo, no mês de junho a escara estava fechada, no mês de agosto totalmente fechada com a pele, não teve que fazer nenhum enxerto. Então isso tudo foi demonstrando, quer dizer, a força que você tem que ter, você tem que acreditar em você. Então isso é importante, essas reflexões que eu fui fazendo, eu fui enxergando isso. Um dado interessante, uma coisa interessante, eu, quando comecei ali no mês de novembro, já que eu já estava mais lúcido, tinha momentos em que eu sentia no meu corpo mexia o meu corpo, entendeu? Um aperto no peito. E com o tempo eu fui percebendo que acontecia isso exatamente poucos minutos antes da abertura das visitas. Era a energia dos meus amigos. Era muita gente, o meu irmão, inclusive o meu irmão mais novo, que ficava lá embaixo coordenando para que desse para todo mundo subir para me visitar. Então eu recebia muito apoio deles. Isso daí, para mim, ficou claro, um processo em que primeiro passo desse tripé é o corpo. O meu corpo, eu tinha o meu esforço e principalmente a dedicação dos médicos e dos enfermeiros do hospital. Todos, assim, se dedicando ao máximo, entendeu? Então, o corpo era um ponto. O outro ponto, que eu sempre acreditei também muito, era a minha fé, né? Eu sou católico, tenho uma fé muito forte, e a energia. Então, a energia dos meus amigos. Então, era o segundo pilar da sustentação da minha recuperação. Então, os meus amigos sempre me passando uma energia positiva muito forte, e com a minha fé era o segundo pilar. E o terceiro pilar era também muito importante, que era a minha cabeça, a minha saúde mental. Eu, em momento algum, desde o dia do acidente até hoje, em momento algum, eu fiquei assim, cabisbaixo. Eu acreditava em mim, acredito em mim, e eu acreditando nesse processo, eu não tive nenhum problema de depressão, de tristeza. A hora nenhuma eu fiquei pensando em o que vai ser da minha vida. Não, eu tinha que encontrar uma forma de arrumar o que fazer, ocupar a minha cabeça com coisas positivas. Então, eu comecei a desenvolver projetos na minha cabeça, que eu sempre fui de fazer muitos projetos. Então, comecei a pensar assim, eu tenho que dedicar o tempo da minha vida produzindo alguma coisa. E aí fui trabalhando, tentei desenvolver um projeto, e a minha dificuldade é que eu não podia escrever, eu não escrevia, eu não mexia os braços. E conversava na oportunidade com a minha filha e com a minha namorada, conversando sobre ideias, enfim, com a minha irmã que não mora aqui no Brasil, e aí ela estava aqui também, você vê como é que as coisas acontecem. Na vida da gente, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Não existe fato isolado. Então, a minha irmã estava aqui também. Para você ter uma ideia, o marido dela, que é um médico americano, ele estava fazendo um projeto na China, de medicina, e ele, quando soube, no mesmo dia do acidente, no dia seguinte ele embarcou da China e veio direto para me ver. E ficou uns dias aqui.
Então, era assim, uma coisa muito positiva. Não podia ter o resultado diferente, de forma alguma. Então, com esse processo todo de energia, esse trabalho todo, eu fui pensando no que fazer. E aí surgiu uma ideia, porque eu tinha lido há muitos anos atrás, em que o Brasil, ele pertence a um grupo dos países com maior desperdício de alimentos. A nossa realidade não permite que todos nós tenhamos esse pensamento de aceitar o desperdício de alimentos. Então, comecei a pensar em um projeto, o que seria interessante, tentando reverter esse quadro. E aí surgiu uma ideia, conversando com meus 2 anjos da guarda, com a minha irmã, eu comecei a pensar numa possibilidade de criar um projeto no Instagram, porque eu poderia, com o tempo, trabalhar com esse projeto, e aí era a sobra da mesa, né? Às vezes você faz um almoço e aí sobram 2 bifes. O que você faz? Então você normalmente eu coloco o bife de novo, tem gente que joga fora, enfim. Aí começamos a ideia de reaproveitar esse bife fazendo um novo prato. Às vezes tem uma quantidade de legumes, a mesma coisa, fazer um novo prato com esses legumes. Ou seja, isso o mais importante é que é mudar a cultura do brasileiro. A gente tem aí demonstrações no mundo onde os povos que assim, mais utilizam o alimento, né, evitando o desperdício, são povos que vêm no período da guerra, é o caso da Alemanha, França, Itália e outros, ou então uma questão climática, que é a questão do frio. Né? Então você pega, por exemplo, você tem o caso da Alemanha com a batata. Lá tem a semana, até hoje, a semana da batata. O que é isso? É que há milênios eles faziam o quê? Pegavam a batata, enterravam, e depois que passava aquele frio, que não perderam a batata, eles iam lá, desenterravam para o consumo. Enfim, nós aqui que temos um clima totalmente favorável, nunca tivemos, assim, que a gente chama de guerra do Paraguai, não pode se comparar às guerras mundiais. Enfim, nós temos que ter uma consciência de reverter esse quadro, graças a Deus, sem essas questões que eu mencionei. Entendeu? Então aí surgiu essa ideia, começamos a fazer alguns pratos, não são receitas, entendeu? São sugestões, porque a gente não sabe quanto que sobrou de alimento em cada um, entendeu? Então a gente dá a sugestão e ensina como fazer. Então o que a gente faz? A minha filha, ela que criou a marca, né? Ela criou a marca, aí tem a minha irmã e uma prima que eu tenho, que mora em Brasília, que também é do nosso grupo. A gente conversa sobre receitas, sobre sugestões, elas fazem o prato para ver como é que funciona, e aí depois a gente posta, que aí a minha namorada, que hoje coordena comigo, porque eu tenho minhas dificuldades, eu já não sou muito bom nessa questão essa parte eletrônica, e além disso também, para ver como é que está, enfim, ela que coordena comigo isso. E no Brasil, nós tivemos também um caso interessante, que foi com relação à feijoada, né? Onde lá os barões, né, pegavam carne que não ia ser utilizada, jogava fora, e daí os escravos criaram a nossa famosa feijoada, que é conhecida. Pena que nos transformou numa cultura do desperdício. Aconteceu a feijoada e não ficou pela feijoada. Mas então a ideia é nós tentarmos juntos, com a participação de todos vocês, mudar essa cultura brasileira. Mudar essa cultura, a gente começar a utilizar as sobras das sobrinhas, né, que a gente chama, da mesa, para poder fazer boas receitas, boas sugestões. E aí existe uma coisa que, aproveitando o momento lamentável, triste momento que a gente vive hoje, com a pandemia,
é a hora das pessoas se entenderem nesse processo e na troca, né? Então, troca de receita de recentemente teve um restaurante que deu uma dica, que estávamos falando sobre o aproveitamento de massa, e aí fizemos lá o pesto. Era uma forma de aproveitar com rama de cenoura, enfim. E aí a dona, a proprietária do restaurante, deu uma sugestão para quando fosse fazer o molho pesto, bater o manjericão separado com um pouco de gelo, para dar mais frescor. Quer dizer, nunca tinha parado para pensar nisso. Então já várias pessoas começaram a dar sugestões, enfim, criar um momento de informação que todos participem, todos participando. Então começou, por exemplo, umas pessoas a indicarem amigos para seguir o projeto, entendeu? Hoje nós temos seguidores nos Estados Unidos, seguidores na Itália, tem chefes de cozinha sendo seguidor. Então a ideia, a proposta é essa. Esse é o momento em que nós temos que pegar a dificuldade de uma pandemia e ver o que de bom nós podemos colocar para a sociedade brasileira, para o mundo inteiro. A gente não tem como discutir que teve ao lado difícil, tem um lado difícil, mas também dá para se perceber que nós estamos melhores. Nós podemos ser melhores. E a proposta nossa nessa área da gastronomia não é fazer grandes receitas, não é isso. É essa troca. No momento em que cada um de vocês seguir, ver dos seus contatos, seus familiares, pessoas que você entenda que possa seguir, isso vai num crescente. E a gente vai mudando essa cultura. Essa era a ideia quando eu criei o projeto, quando eu comecei a imaginar o que eu poderia me dedicar, favorecesse a mim, evidentemente, e também ao próximo. E aí surgiu então essa ideia. Então nós estamos trabalhando com bastante afinco, é desgastante, porque a minha irmã e a minha prima, elas têm que fazer as receitas, e às vezes são receitas que elas até não entendem muito, que vem sugestões de vários lugares, sugestões às vezes mais complexas, às vezes mais simples, para transformar num prato para poder colocar para todos vocês. Eu agora gostaria de pedir a vocês que, por favor, siga a gente. Siga o @cozinhaviravira no Instagram. Siga, compartilhe, divulgue para os seus amigos, porque nós queremos chegar a um número favorável para começar a fazer projetos com comidas de outros países, como eu já mencionei anteriormente. Muito obrigado e até breve. Com toda essa experiência, a gente passou por vários momentos muito difíceis depois do acidente, situações no hospital, que a gente ficou muito preocupados com o estado de saúde do Sérgio, e sempre na dúvida de como que ele ia responder ao tratamento. Felizmente foi sempre melhorando a cada dia. E depois, quando começou a recuperação dele, que apesar de ter vários momentos também ainda difíceis durante essa recuperação, ele depois começou a desenvolver esse projeto da Cozinha Vira-Vira, e isso também ajudou muito em todo o processo, em toda a recuperação, inclusive na saúde mental dele também, ajudando ele a pensar em novas maneiras de colocar coisas em prática e ajudar as outras pessoas e trazer novas ideias, e pensando em tudo que está envolvido dentro desse projeto, que não são só dicas, sugestões e receitas, tem todas as fotos que são feitas, o filmezinho que é feito para mostrar o que foi a comida que está sendo exposta naquela semana. E esse projeto significou muito
E eu acho que as pessoas, quando estão num momento assim de recuperação, precisam se engajar em outras atividades como essa, que eu acho que foi uma coisa que ajudou muito nessa recuperação do Sérgio. E envolver todas essas pessoas que fazem parte do projeto, né? Eu, a irmã, a prima, a filha, ele mesmo, as outras pessoas que dão sugestões, outras pessoas que também trazem alguma receita, que trazem alguma dica, que também tiveram uma experiência de saber de alguma receita que em outro país também surgiu desse reaproveitamento de sobrinhas de mesa. E então os amigos entram também nessa história toda de desenvolver tudo o que acontece na Cozinha Vira-Vira. E tudo isso é muito importante porque agrega, ajuda a manter a mente ocupada, e nesse momento de pandemia isso ainda ajudou mais. Ajudou mais a todos esses que se envolveram nesse projeto, porque vários amigos já deram também dicas e sugestões, e a gente espera que todos continuem ajudando. Qualquer pessoa que tenha uma sugestão, uma dica, queira ajudar com a gente em melhorar o mundo nessa questão de aproveitar as sobrinhas da mesa, pode mandar a sua dica pra gente, a sua sugestão pelo Insta para a Cozinha Vira-Vira, que a gente vai aproveitar tudo isso e vai usar numa outra receita, em um outro momento. Vai ser muito importante pra gente a participação de todos. Obrigada, sigam-nos na Cozinha Vira-Vira no Instagram. O meu pai, ele sempre gostou de cozinhar. Chamava todo mundo para casa dele, gostava de fazer eventos, sempre em torno da cozinha. Gostava de refazer pratos de família, gostava de fazer vários tipos de risoto, gostava de ser elogiado na cozinha. Mas eu acho que mais do que cozinhar, eu acho que ele gostava de juntar pessoas em torno da cozinha. Então, assim, eram as trocas ali, né? Aquele evento que, na verdade, tinha uma desculpa, né? Que era tipo um almoço, ou testar uma receita nova, ou refazer uma receita antiga. Era, na verdade, só uma desculpa, era tipo um motivo para poder se encontrar e poder tipo ter aquela troca ali de pessoas. E eu acho que nesse momento da pandemia foi o que mais foi difícil assim para todo mundo, né? Porque a gente não podia se encontrar e esses momentos foram ficando cada vez mais raros, né? Em algum momento não tinha tipo de maneira nenhuma esse tipo de evento, de encontro. E aí o Cozinha Vira-Vira veio, claro que ele nunca vai substituir um encontro pessoal, um encontro físico, né? Mas ele, em algum lugar ali, ele estava para lembrar a gente que o que importa na vida são essas trocas, são esses encontros. E a cozinha é um lugar maravilhoso para possibilitar essas reuniões de família, de amigos. E o Cozinha Vira-Vira é isso, é um encontro virtual, por enquanto. Mas é um encontro de pessoas que trocam e estão ali em volta de uma coisa em comum, que é a sua vontade de cozinhar e o seu amor pela cozinha e por receitas e por estar junto mais do que tudo. É isso. Oi pessoal, eu sou a Doris, a irmã do Serginho e colaboradora com o nosso chefe da Cozinha Vira-Vira. Eu adoro cozinhar, tanto quanto ele também, e dessa paixão nossa pela cozinha e aprendizados de nossas avós, de nada ser desperdiçado, de nada ser jogado fora à toa, nós temos essa coisa, né, de querer sempre reciclar, não é? Então, isso foi uma ideia
maravilhosa que ele teve ainda na sua cama hospitalar e falou para mim o que eu achava. Eu fiquei encantada e ele perguntou se eu gostaria de colaborar com ele. No caso, a gente conversa muito sobre os pratos, as ideias e tudo, juntamente com nossa prima de Brasília, que também é nossa colaboradora, e eu executo pela situação dele ainda, não é? Mas isso é uma coisa que realmente vem de família, de nossas avós, como eu disse, que não gostava, principalmente a Voquinha, que não se jogava nada fora. Ela era daquelas que para jogar um restinho de comida, uma laranja ruim, um pãozinho velho, você acredita que ela dava um beijinho antes de botar no lixo? E eu acho que isso ficou com a gente, né? Então isso facilitou, nós temos nos divertido muito criando os pratos, nós temos sempre ideias maravilhosas, a gente se fala muito pelo WhatsApp, com o FaceTime, com isso vai desenvolvendo tudo, né? E tem sido uma coisa maravilhosa, ainda mais agora com essa quarentena horrível e com esse lockdown, foi maravilhoso a gente participar e fazer isso tudo. Então, eu espero que vocês continuem seguindo o Vira-Vira, tá? Eu queria agradecer a você, Mara, pelo convite, ao telespectador que está tendo paciência, mas eu tenho certeza que nós juntos vamos poder fazer essa mudança. Muito obrigado.